No ano passado eu fiz um vídeo sobre reprovação. É o vídeo mais assistido do canal e provavelmente você veio por causa dele, ou os vídeos subsequentes que falaram também sobre o tema da reprovação. Porém, como muita coisa aconteceu desde então, desde mudanças sutis aqui no canal, como a mudança do cenário, a mudança do meu cabelo que cresceu pra caramba aí nos últimos meses, nós estamos em um outro ano letivo, então, portanto, as orientações precisam ser atualizadas. Então, esse vídeo se destina a lançar alguma luz sobre as possibilidades de reprovação no ano de 2021, mais especificamente de 5 dicas que você deve ter em mão aí para evitar a reprovação no ano de 2021. Vamos lá? Bom, lembrando que eu sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino aqui em São Paulo, então minhas orientações elas estão bem enviesadas para a rede em que eu trabalho. Ainda assim, considerando a minha experiência como professor, eu acho que eu posso aplicar isso de uma maneira mais geral, mas particularidades aí podem se aplicar caso você seja de um outro estado ou seja de uma outra rede particular ou municipal. Mas vamos lá, vamos às 5 dicas, as 5 coisas que você deve prestar atenção em relação à reprovação. A primeira delas é em relação ao calendário. Como muita coisa foi atrasada ou adiantada ou alterada em relação ao ano letivo do ano passado, que foi muito bem alterado por causa da quarentena, você deve ter em mente e pesquisar qual que é o calendário que a sua escola adotou. Houve mudanças em relação ao calendário? O ano letivo de 2020 ele acabou quando? Ele acabou lá em dezembro e começou certinho agora em fevereiro, o novo ano? Ou ele está trabalhando em uma continuidade do ano letivo? Porque veja, algumas escolas começaram o primeiro bimestre em março, algumas começaram em fevereiro, algumas começaram em janeiro, então você tem que, primeiro de tudo, a primeira dica é pesquisar o calendário da sua escola. Quando começou o ano letivo de 2021? Quando começou o primeiro bimestre e quando termina o primeiro bimestre. Ou se não é bimestre, quando começou o primeiro trimestre e quando terminou o primeiro trimestre. Porque aí você sabe qual que é a data limite para entregar as atividades, quando vai ser fechada as médias. Independente da loucura que está acontecendo no mundo e de todas as mudanças que estão acontecendo, o sistema de notas ainda é o mesmo. Você sempre fecha nessas unidades, né, do bimestre ou no trimestre da sua escola. Algumas escolas adotaram semestre no ano passado. Então, a sua primeira tarefa, a sua primeira dica para garantir aí alguma segurança é pesquisar o calendário. Quando acaba o bimestre, quando acaba o trimestre, quando começa e quando acaba. Para aí você saber se orientar onde você está. E quando você sabe, eu estou aqui, fica muito mais fácil de você pesquisar o que você deve fazer a seguir. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é sobre os decretos de prefeituras e estado. Eu gostaria de dar uma lista aqui de quais estados, de quais lugares as aulas começaram. E eu lembro que muita gente perguntava no ano passado, e em tal estado, e em tal rede de ensino? E eu não vou poder passar para você, porque isso muda o tempo todo. Então você vai ter que pesquisar duas coisas. Eu sei, é chato, mas você vai ter que pesquisar duas coisas. Qual que é o decreto da sua prefeitura e qual que é o decreto do seu estado autorizando as aulas. Porque veja, às vezes o estado autoriza o reinício das aulas, mas a prefeitura não autoriza, beleza? Então você tem que pesquisar esses decretos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, que é onde eu moro e eu atuo, o estado ele vai autorizar a volta das aulas na semana que vem, a partir do dia 5 de abril. Porém, a prefeitura de São Paulo está sinalizando que não vai voltar. Então, mesmo eu sendo professor de uma escola estadual aqui em São Paulo, ao que tudo indica, segunda-feira ainda não vai voltar às aulas presenciais. Então você vai necessariamente ter que pesquisar essas duas coisas e eu não tenho como responder vocês podem até se comunicar aqui nos comentários e se eu souber, eu lhes digo. Mas como eu disse, varia muito de cidade e de estado. Além disso, tem a rede, né? Que, por exemplo, o estado ele autoriza, né, começar as aulas, mas aí para a rede estadual e para as escolas municipais pode ser uma outra regra ainda. Autoriza-se as escolas particulares, mas as escolas públicas elas podem seguir uma outra normativa. Então pesquise os decretos da sua cidade e do seu estado, porque aí você consegue se orientar para saber quando vai ter aula presencial, quando vai ser aula distante, quando vai ter recesso. Aqui em São Paulo estava tendo recesso, né? E teve esse mega feriado, graças a esses decretos. Então nem sequer a aula distante estava tendo por causa do agravamento da quarentena e da pandemia. Então é necessário, você vai ter que ir atrás por si mesmo, não vai ter outro jeito. Se você quer passar de ano, você precisa se informar. E não é todo dia, tá? Porque começa a estressar você pesquisar todo dia.
Mas toda semana, uma vez por semana, essa é a sua tarefa. Pesquise sobre decretos de prefeitura e de estado. Vai lá no G1 e procura a sua região, né, que é o site da Globo de Notícias. Ou se você quiser ter mais certeza, vai no site da prefeitura, no site do estado. Aí você pesquisa e vê a informação com mais exatidão. A terceira dica é a respeito já mais prático, né? Como é que você tira as notas e evita a reprovação. Você vai ter que perguntar para sua escola, sim, você vai ter que fazer contato, como eles estão avaliando a frequência e como eles estão avaliando as notas, né? Então são duas coisas que você precisa verificar. Se não está tendo aula presencial, como está sendo contada essa presença? E quais são as atividades que valem nota de fato? Não interessa se você tem 77 atividades e você fez 35. Esqueça esses números, você tem que pesquisar o que vale nota e o que vale frequência. Se o que vale frequência são as atividades, aí você pode ver essa conta aí de atividades que você fez e não fez, né? Porque se você fez menos da metade, aí você está realmente em risco de perder, até por frequência, a sua aprovação. Então pesquise o que a sua escola considera na prática como atividade e como frequência, como nota e como frequência. Você vai precisar perguntar. Vai lá no grupo do WhatsApp e fala o que vale nota e o que vale frequência. Tenha essa pergunta na ponta da língua, porque aí você consegue saber melhor como se organizar e saber o que está faltando para você garantir a reprovação. Às vezes o professor, a direção vai tocar o terror, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas faz uma pergunta pontual. Eu estou devendo frequência? Eu estou devendo atividade? Eu estou devendo nota? E aí você sabe o que você precisa fazer para garantir a frequência e a nota. São essas duas coisas que importam. Quarto lugar é uma dica ligada a essa terceira e até as outras. Mantenha contato constante com a sua escola. Uma vez por semana, pelo menos, essa é a minha recomendação, pode ser mais, pode ser menos, mas mantenha contato com a escola. Seja um grupo de WhatsApp, seja uma página de Facebook, seja um telefone, ligando para conversar com a secretaria, nos últimos dos casos, se você não tiver nenhum desses outros canais. Isso é necessário, é vital. Você precisa manter contato com a sua escola. Não confie no cara no YouTube. Eu posso te dar as orientações gerais, mas o específico vem com a escola. Quem está acompanhando o canal já está cansado de saber, mas como foi dada a sugestão de fazer uma atualização, vale sempre a pena lembrar. Em último lugar, já é um conselho um pouco mais genérico, é a questão do protagonismo. Você precisa ser dono do seu processo avaliativo. Você é a pessoa principal que vai garantir não só a aprovação, mas o quanto você vai aprender. Não vai ser o seu professor que vai falar quando você vai fazer a lição, não vai ser a sua escola. Você vai ter que ter um cronograma próprio de quando ligar para a escola, de quando fazer as atividades, de quando checar os decretos da prefeitura. É você é o sujeito principal da sua ação, não são os seus pais, não é a escola, não é o governador, não é o prefeito. É brutal você ter que realmente despertar para isso, mas infelizmente esse é o jogo. Porque veja, os pais talvez eles estejam tão estressados ou até mais do que você, então quando você pergunta uma coisa para os seus pais que estão preocupados com relação às contas, com relação aos empregos deles muitas vezes, que eles só querem que você passe, eles só querem um resultado, né? Eles não dizem às vezes como você vai conseguir isso. Então você é o protagonista, você é o sujeito principal da ação. Então você que vai ter que ir atrás e se organizar e ter uma agenda. Coloca lembrete no celular, olha, eu tenho que pesquisar os decretos, eu tenho que pesquisar como é que tá a minha escola, entendeu? Então essa é a última dica, você é o sujeito principal que vai garantir a sua aprovação. E eu tenho certeza que se você participar, se você manter o contato, se você ir atrás das informações, você vai conseguir passar, porque as escolas elas são muito preocupadas dos alunos que estão avulsos, né? Esses avulsos que vão ser reprovados. E nem todos eles vão ser, né? Porque algumas escolas não vão querer reprovar metade da sala. Mas mantendo contato, sendo sujeito da ação, sendo protagonista, talvez aconteça alguma coisa bizarra, não tenho como responder por todas as escolas do Brasil, você seja reprovado. Mas sendo protagonista, com certeza você vai ter sucesso na vida. Isso é o principal, a escola está preparando você para ser protagonista. Então é isso que você tem que ter em mente, essas 5 dicas. Ir atrás do calendário, decreto de prefeituras e estado, saber que atividades valem frequência e valem nota, ter contato constante com a escola e ser o protagonista, o sujeito principal do seu processo de ensino-aprendizagem. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino. Este é o canal Que História é Essa? Se você achou útil essa informação, não deixe de compartilhar com seus colegas, curtir e comentar. Até a próxima.